Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Rodrigo Colife. Estamos em Amsterdã por volta das 2h30 da tarde, uns 20 graus, temperatura bem gostosa, mas nem parece verão, né? Tô indo ali fazer umas comprinhas, preciso comprar massa de pastel. Deu vontade de comer pastel, então tem um lugar ali que vende produto brasileiro, português, então eu vou ali no domingo, fazer um pastelzinho no domingão. E aí já faz tempo que eu não gravo, falei, já vou levar a câmera, já bato o papo com o pessoal aí. Aquela resenha lá que o pessoal curte aqui na moto. Sempre eu falo pro pessoal comentar ali nos vídeos, tal, tirar alguma dúvida, manda lá, tal. Às vezes eu respondo no Instagram mesmo, às vezes até respondo no YouTube também, quando perguntam também lá. E o que eu mais escuto é com relação a nem tanto a moto assim, sabe? O pessoal acha que curte moto, mas eles me perguntam mais sobre morar fora mesmo. Como é, como é que funciona o visto, se dá pra trabalhar sem documento. Então no vídeo de hoje eu vou trazer alguns pontos pra vocês que querem morar fora, estão pensando em sair do país. Se não estavam pensando, às vezes estavam pensando agora, e acho que sempre tem bastante gente querendo mudar e ter uma experiência nova. Então eu vou falar algumas coisas que realmente às vezes eu não escutei quando eu estava pensando em sair, e eu quero mostrar pra vocês, né? O país não está tão bom ultimamente, então cada vez, acho que mais, o pessoal está querendo buscar algo novo. Bom, vou começar um assunto muito importante que eu acho, é com relação a visto, sabe? Por mais que às vezes você queira ir para um lugar que é o seu sonho e tudo mais, só que é importante, ainda mais ultimamente, os últimos anos, a gente está vendo que está tendo uma onda anti-imigração. Então é bem importante estar com um visto correto, para não ter nenhum tipo de problema, né? Porque já é complicado morar fora, ainda quando você não tem um visto. Então eu acho que isso é importante, assim, se você às vezes quer migrar por um tempo, ou para ter uma experiência curta, às vezes você consegue fazer um estudo, alguma coisa, que você até consegue um visto por 1, 2 anos, às vezes, né? E às vezes você sente se é o que você quer, né? Ou se você já quer, puta, não, quero já mudar para nunca mais voltar e nunca mais olhar para o Brasil. Aí você tem que ir para um lugar também que consiga, às vezes, você se tiver alguma qualificação, por exemplo, no Canadá, você consegue ir com relação a pontos, assim, sabe? Se tiver qualificação, falar inglês, aí consegue ir para lá para trabalhar. Se dá para estudar em alguns outros países também, né? E eu também nunca descarto, eu já não descartei para mim em um certo momento, até mudar até algum lugar da América do Sul, né? Porque como o nosso visto, como o Mercosul permite que a gente trabalhe em qualquer lugar, às vezes é uma saída, às vezes, vou para um lugar, ver como é que é, ver se eu me adapto, entendeu? Porque... Opa, vamos... Porque até às vezes mais fácil, sabe? Eu não recomendo você a sair se você não tiver uma segurança, sabe? Com relação ao visto. Então o primeiro passo é ver onde você se encaixa, porque às vezes não é o que a gente quer, às vezes é o que tem pra gente, sabe? Ver onde você se encaixa, quais são as suas possibilidades e bora pro sonho, né? Eu acho que outro ponto que também tem um pouco com relação a visto, planejamento, é planejamento financeiro. É comum você ver os salários, às vezes, da Europa, comparando com o do Brasil. Nossa, eu vou ganhar tanto, vou ganhar X, né? Ainda mais países como a Holanda, por exemplo, que tem um salário mínimo super alto. Cara, não, pô, já converte, fica felizão. E tem várias coisas que eu, por exemplo, antes de eu mudar pra cá, que eu não via ninguém falar. E aí quando você vê, você tá passando aqui, você, opa, ó, isso aí ninguém me avisou, sabe? Por exemplo, dou um exemplo bobo aqui. Você tem que pagar seguro de saúde. É mandatório para todo mundo, não importa de onde você é, holandês ou não. Em torno de 150 a 200 euros, eu pago 170 por mês. Então já é um custo. Outra coisa, tem aqui um negócio que chama taxa da água. Então você paga como se fosse 300, 400 euros por ano, fora a conta. Tem taxa do lixo, que você paga em torno de, depende de quantas pessoas moram na sua casa, no meu caso, eu e minha esposa, eu pago 460 por ano. Então tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis, entendeu? Até, sim, tem muita informação, corte de cabelo, né? Porque você tem que pensar que quando você chega,
até você começar a rodar dinheiro, por exemplo, você chega, você tem que pagar o seu primeiro aluguel, mais o seu depósito da casa ou do quarto que você está alugando, né? Que normalmente já é mais um aluguel. E aí você vai trabalhar, por exemplo, você começa a trabalhar, vamos ser bem positivo, na primeira semana, só que você vai receber depois de um mês. Então você vai ter que pagar o primeiro mês de aluguel, o primeiro depósito e o segundo mês quase, porque você já não vai ter dinheiro para, né, para rodar. Então você tem que pensar muito nisso, né? Como que você vai rodar o dinheiro aqui? E como eu disse, são várias coisas que ninguém fala muito e vai tirando do orçamento. Então pensa sempre numa sobrinha, né? Quando eu vim essa última vez para a Europa, que eu já tinha morado em outros lugares antes, eu tava super, tinha me organizado financeiramente e aconteceu uma coisa que ninguém esperava, que era uma pandemia, entendeu? Claro, eu espero que não vai acontecer outra, né? Mas assim, quando que você ia imaginar que você ia ter uma pandemia, entendeu? Então, por mais que às vezes a gente seja bem planejado, você acaba tendo percalços aí na vida, né? Como eu tive, graças a Deus deu certo, mas não foi um período fácil, né? Eu acho que não foi pra ninguém, na verdade, né? Então, não só pra mim. Um outro ponto que eu gosto de salientar, sabe? A língua que você vai escolher, né? Pra que lugar que você vai. Poxa, se você for pro lugar que você vai ter que aprender a falar a língua antes, você já pode botar aí na sua conta que você vai demorar muito mais tempo para rodar dinheiro também, entendeu? Porque se normalmente os trabalhos que você não... vamos dar um exemplo, da Austrália. Quando eu morava na Austrália, os trabalhos que pagavam melhor, você tinha que falar inglês, é a língua dos caras. Então, quando eu não falava inglês, eu pegava trabalho, tipo, bem mais ou menos assim, sabe? E aí você tem que demorar um tempo até você, né, tá preparado para poder realmente exercer alguma função. Então, a língua é muito importante. Eu acho que o inglês hoje em dia foi o que abriu muito a minha mente. Minha mente não, abriu muito as minhas possibilidades para poder ter confiança, sabe? Que nem quando eu cheguei aqui eu já falava inglês, então eu já conseguia ter pelo menos estar no mercado de trabalho. E mesmo assim, demora um tempo até as coisas começarem a girarem, sabe? Então por isso é importante vir com um planejamento financeiro, né? Tentar o máximo possível diminuir as suas chances de acontecer. Então assim, Portugal é legal tal, porque fala o mesmo idioma também, mas também existe uma adaptação, né? Também não vai achar que chegar lá, né? Tem uma adaptação. Eu acho que se você for para um lugar que a língua é diferente, já dá para praticar antes, dá para estudar um pouco. Eu não fiz isso e eu me arrependo, porque demorou muito mais para eu aprender a falar. Mas acho que dá para você, se você já tem uma ideia do que você vai fazer, você já consegue, pelo menos, se preparar um pouquinho, né? Um outro ponto que eu acho importante falar aqui, deixa eu só ver aqui o endereço rapidinho. Só um momentinho que eu preciso ver se eu tô certo, né? Tá. É bem relacionado a isso que eu falei também. Eu vou trabalhar, vou estudar, o que eu vou fazer? Se você já está preparado para o mercado de trabalho, já fala a língua, já tem uma qualificação, normalmente você já consegue chegar e pelo menos já ter um emprego que, né? Se você acha que nem quando eu fui para a Austrália, eu não conseguia estar no mercado de trabalho porque eu não tinha qualificação, eu era muito jovem, eu não tinha inglês, então eu fui para estudar, que era uma opção, né? Não foi fácil porque também eu não sou de família rica, então, né, tudo vem com o custo do trabalho, mas pra mim foi a forma, sabe? Não tinha o que fazer. Eu queria sair, eu queria dar um jeito, eu trabalhei um tempo para poder juntar dinheiro. E eu acho que isso também é uma coisa que às vezes a gente acho que não, tá melhorando já mais agora, mas na época que eu saí, eu tô até quase 40 anos, quando eu saí quase com 20, tinha aquela coisa que era só filho de rico que ia morar fora, né? Porque a gente não tinha muita informação de como fazer as coisas. Hoje você vê que dá para sair do Brasil com o preço de um carro, não, nosso carro popular até menos, na verdade o carro popular tá um absurdo, mas eu acho que com o valor de um carro, assim, entendeu? Você consegue fazer um, né? Então se você paga um carro, dá pra você pagar o seu intercâmbio, que às vezes essa é a primeira porta, é o primeiro obstáculo. Depois, né, como várias pessoas que eu conheço foram pra mim no intercâmbio e aí viram que aquilo que eles queriam e continuaram, né? E continuaram no país, né? Até vou dar outro exemplo, de novo na Austrália, onde eu morei, tem amigos meus até lá. Eu fui para ficar 6 meses, eu fiquei vários anos e eles também ficaram até hoje. Então existe essa possibilidade, né?
E um outro ponto que eu gosto bastante de falar é com relação à comunidade, o que você vai escolher, onde você vai morar, entendeu? O que você está buscando. Tem vários países que a gente, beleza, a cultura é parecida e tudo, só que tem que lembrar que você vai estar no começo sem um ciclo de amizade, sem uma vida social, né? Ainda mais que você vai tem que estar trabalhando, correndo atrás, né? Normalmente, falando da minha experiência, né? Então, você se afasta um pouco, né? Você não tem muitas oportunidades de socializar. E até a questão de cultura, por exemplo, Portugal é parecida com a nossa cultura, em partes, na verdade, né? Eu acho que a língua ajuda bastante, mas não é aquela coisa, né? Eu vou para Portugal, tá tranquilo. Um fator que eu acho legal falar é que quando a gente tá nessa vontade de sair, a gente meio que aceita o que for. Não, tem uma cidadezinha lá, eu consigo ficar lá em Portugal de boa, vou ser feliz e tal. E às vezes não é assim, sabe? Às vezes você, por exemplo, eu tava quando eu fui morar em Portugal, eu morei um tempinho lá, né? E aí eu fiquei num lugar, lá no sul, era pandemia, então pra mim tava tranquilo. Só que eu sou de São Paulo. Eu não sei se eu moraria ali por muito tempo não, cara, porque era muito pequeno, muito pacato, muito tranquilo. Então, às vezes, se eu tivesse, por exemplo, no desespero e falasse, olha, eu vou para Portugal e quero o que for, eu abraço. Eu acho que eu teria dado um tiro errado, sabe? Porque, realmente, né, a gente não dá para romantizar tudo e achar que qualquer lugar pode ser o nosso lugar. Eu acho que tem que ter algumas coisas que como que se fala a palavra, que combinam com a gente, sabe? Não é só sair, né? O sonho pode virar um pesadelo. Então, eu acho que tem que se atentar também a esses, né? O que é a sua personalidade, né? Como que você encara a vida, o que você busca também, né? Não dá pra eu sou de São Paulo, chegar e morar numa cidade de 5 mil pessoas, cara, é complicado, assim. Eu já acho Amsterdã, que não tem nem 1 milhão, pequeno, imagine se eu morasse numa cidade de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, né? Então eu não sei se isso ia fazer com que eu tivesse a mesma felicidade que eu tenho hoje, sabe? Então eu achei importante falar. Bom, pessoal, esses foram alguns pontos que eu tô tentando trazer para vocês, porque é muita coisa para falar, se você quiser, né? Tanta coisa que dá para dividir com vocês, mas eu tô tentando aos poucos. E de acordo com o que vão me perguntando, até guiar um pouco para quem tem uma vontade aí de experienciar algo novo, beleza? Eu vou terminar o vídeo por aqui. Quem ficou aqui, dá um like, se inscreve no canal aí. Eu vou dividindo com vocês aí as minhas experiências, o que eu posso, e também o estilo de vida aqui, que é bem tranquilo. Tem o Rodrigo Kulife, que é um Instagram também, manda ver lá. E bom, tamo junto, até a próxima, um forte abraço, valeu!